estamos prontos. Então, eu vou pedir que toda a comissão organizadora... Peraí, só um pouquinho, que fui eu que apertei para gravar, só um pouquinho. Bom, então sejam todos muito bem-vindos para mais uma sessão do nosso Mateando, a Matemática Avançada, Novas Discussões Online, é o nosso ciclo de palestras que está, pelas minhas contas, na 6ª palestra já, ou 7ª, talvez. E acontece a cada 15 dias aqui nessa sala, organizada pelos professores, então, Lisandra e Giovanni, da UFPEL, Liliana e Andréa, também da UFPEL, o Adilson, que não está aqui hoje, da FURG, a Patrícia, da Universidade Federal de Santa Maria, e eu, Miriam, da Federal do Rio Grande do Sul. E nós temos os alunos, então, a Andressa, o Felipe e o Guilherme, participando também da organização, são alunos da UFPEL que estão sempre aqui com a gente organizando. E hoje, então, a gente trouxe o professor Arturo Fernandes, da Federal de Minas Gerais. Eu vou passar a palavra para a professora Liliana para apresentar ele, então. Peço agora que os outros fechem as câmeras. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiramente, obrigada por ter aceitado o convite, Arturo. Bom, Arturo fez doutorado em matemática no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no INPA. Atualmente é professor da Universidade Federal de Minas Gerais e tem experiência na área de matemática, com ênfase em foliações holomorfas e em superfícies reais analíticas de Lie-Flat. Bom, Arthur, a palavra é tua. Bom, obrigado, Liliana, obrigado à organizadora pelo convite. É um prazer estar aqui, ter a Rio Grande do Sul, nem que seja online. Então, como falou, minha área de pesquisa é foliações holomorfas, né? E um pouco assuntos clássicos e não vou explicar alguns resultados novos que eu obtido em colaboração com pesquisas aqui do Brasil também, né? Tá? Vocês conversam para... Estamos enxergando, Arturo, pode continuar. Okay. Então, hoje eu vou falar de Milnor e número de urina para foliações. Vou fazer um pouco de história antes, para motivar onde nascem esses números e os dados que existem nessa linha de pesquisa. Então, tem curvas, tá? Curvas algébricas, né? Se vocês quiserem também curvas, pode ser locais de curvas, sim. Por exemplo, usado por um germe de função holomorfa, né? Pode ser no plano, numa vizinhança da origem, né? É uma função holomorfa, né? Dos variáveis. Isso é uma curva, né? Tem alguns invariantes, né, que podem ser associados. Um dos invariantes clássicos é o número de Milnor, né? Como a gente define, então, número de Milnor, né? Colocado em zero, de zero, é por definição a dimensão complexa do anel local de coordenadas, né? Duas variáveis, é o ideal dada pelas derivadas parciais da função. Derivadas parciais. A curva singular, né, na origem, uma curva singular na origem, então esse número é finito, né? Inteiro, é finito. Ele foi definido por Milnor, tá?
John Milnor, matemático famoso na teoria de singularidades. É um número bem definido, tá? Independe do representante, talvez que você possa ter para a curva, se você fala em termos de germes, né? Independe do representante que você escolha. Se for singular, é um número. Se for lisa, é zero, né? Dizer é lisa ou suave, né? Na origem. Então, o número de Milnor, ele não é nada, ele é zero. Ele só tem sentido, digamos assim, vai calcular o número por uma singularidade mesmo. A curva pode ser redutível ou não. Pode ter componentes também. Você pode considerar componentes irredutíveis dela. Número finito, componentes irredutíveis. Ramos, né? CI são curvas, ramos de curvas. Muito bem. Se você, por exemplo, quer calcular a união, né? Se você tem duas, então você quer calcular o número de Milnor de duas ramas, da união de duas ramas, né? Você pode calcular o número de Milnor de cada uma, né? Menos 2, fazer a multiplicidade de interseção das duas, mais 1. Vou falar um pouco quem é essa multiplicidade de interseção, né? Antes de continuar, porque é importante definir os invariantes. Multiplicidade de interseção. De duas curvas, né? Então, se você tem duas curvas, C1, C2, que se interceptam num ponto, por exemplo, como aqui, então você pode definir a multiplicidade simplesmente. Você pega um ponto, pega o representante que define a curva, vamos supor que ele é F, tá? E a outra que seja dada por G. São funções holomorfas, né? F e G numa vizinhança de P. Aí você pode definir o número de interseção I0, ou chamei I0, de C1, C2, tá? Vai ser por definição, você pega de novo o anel, né, de duas variáveis, o anel de série de potências de duas variáveis, e concentra pelo ideal de por FG. Que é o número de interseção das curvas. Por exemplo, se ele for transversal, esse número de interseção vai ser 1. Se tiver uma tangente de ordem 2, aí ele vai contar, tá? Vai contar 1. E assim, vai contando 2 aqui, né, no caso. Vai contando multiplicidade de interseção. Bem, então esse é o conceito para curvas, né? Para curvas. Outro número é o número de Tijurina. Vou introduzir aqui. Para curvas. De novo, vou assumir que ela é uma curva, né, dada por uma função, anulamento de uma função, né, vou supor um plano, uma vizinhança da origem, certo? Então, vou definir o número de Tijurina da curva, vai ser a dimensão, de novo vou pegar esse anel, né, de série de potências, local, pego F, pego a derivada parcial em relação a Y. Então, um pouquinho diferente o número de Milnor. Aqui eu vou considerar o ideal dividido por F e as derivadas parciais. O número de Milnor simplesmente são as derivadas parciais. Então, tem uma diferença aí.
Ele foi definido Zariski, tá? Zariski, num artigo que ele fez sobre curvas, teoria de curvas, e tem uma propriedade interessante. Bom, em geral, a primeira propriedade interessante é que é o seguinte, que o número de Tijurina é menor ou igual que o número de Milnor. Aí Zariski mostrou o seguinte, que Zariski mostrou o seguinte, se é igual, isso vai acontecer se somente se C é analiticamente equivalente, a curva plana da forma y elevado a n menos y elevado a n, com m e n inteiros. Ou seja, quer dizer que se você tem que o Tijurina da curva coincide com o número de Milnor da curva, então existe uma mudança de coordenadas analítica, tal que a curva é convertida nessa curva y elevado a n menos x elevado a n. Então é uma caracterização, né, da curva, né, em termos dos invariantes associados a ela. E como tudo é matemática, né, a gente dá um objeto matemático, a gente quer caracterizar esse objeto via os invariantes numéricos, né? No caso de curvas, os invariantes numéricos associados são o número de Milnor e o número de Tijurina. Né? Então já Zariski sabia disso e mostrou um bonito teorema, né, sobre curvas. Então a teoria continua andando, né, e em 2001 o Bagger, vou citar alguns resultados, né? Abramo Hef, da Fluminense, né, da Universidade Federal Fluminense, provaram que eles classificaram os ramos de curvas tais que a diferença entre o número de Milnor menos o número de Tijurina, 1 e 2. Ou seja, no primeiro caso, 1, eles classificam a lista de curvas, né, que elas satisfazem essa propriedade, e também quando é 2. Né? Foi em 2001. Eles dão essas classificações. Em 2006, Shijama com Watari eles classificam também, mas usando a multiplicidade algébrica. Vamos denotar Mi 0F, ou seja, se você tem uma curva, né, vamos assumir redutível, dada por F, redutível, seja uma curva que não pode ser decomposta em várias curvas. Esse aqui vamos denotar multiplicidade algébrica. Mi 0 de F, multiplicidade algébrica. Ou o primeiro objeto da curva, né? Então, o que eles mostraram? Mostraram que se a multiplicidade da curva ou eles estudam, né, a multiplicidade, curvas, né, com multiplicidade 3 e 4.
Essa vai ser a multiplicidade da curva. Então, eles estudam curvas, né? Com multiplicidade 3, 4. Uma lista também desses tipos de... Segundo a multiplicidade, que é outro invariante, né? Além do Milnor e Tijurina, temos a multiplicidade histórica também. E em 2007, o segundo autor, Ari, ele estuda o que acontece com curvas, mas que a diferença do Milnor e o Tijurina já tinha feito, no caso, a diferença é zero, foi feito por Zariski, né? E, né, o caso, a diferença dos números 1 e 2 foi feito por Jefes. A diferença é 3, né? E então, por aí vai, né? Eu não sei se foi feito para mais casos, mas imagino que é certo. Não sei. Aí foi a informação que consegui. Agora, em 2018, então é recente isso aqui. 18, Dinka. Gruel. Grell. Publicaram um artigo, né? Que o nome é On Isolate. Intersect. On Singularities. Esse está publicado no Journal of Singularities. Em 2018, eles estabelecem uma conjectura. E dizem o seguinte: a conjectura é verdade, ou se é uma curva, uma curva redutível, pode pensar na origem, então. Então, o número de Milnor da curva sobre o número de Tijurina da curva é menor que 4 sobre 3. Vale para qualquer curva C que você considere plana, né? Singular, essa desigualdade. Então, apareceram em 2019, essencialmente, e recentemente publicado em 2020, né? 2 artigos respondendo à afirmação que isso aqui é verdade, em geral. Então, para mostrar a altura. Respostas à conjectura. Respostas afirmativas. 2 artigos, quase na mesma época, né? Que foram apresentados. Vou anunciar aqui quem foi. Foi o nosso colega brasileiro, né? Getzmer, que é francês, e o Marcelo Fernandes, que trabalha na Universidade Estadual de Maringá, né? Eles provaram essa conjectura, tá? Foi publicado já no Transactions of Mathematics, né? Eles, o artigo deles, o nome é
quem está interessado, vou anotar aqui, né? Saito basis and Tijurina number. Ficava no transaction. O outro artigo que responde também a conjectura foi feito por Maria. Vamos colocar só Maria. Vou colocar aqui os nomes. Perit. Caso. Caramiñana. Ana. Patricio Almirón. Guillermo Blanco. Y Janle Hernández. Então, o artigo tem o nome mínimo, Tijurina number, of forms of plane por singularities. Está publicado no Indiana Journal. Eles também respondem. As demonstrações são diferentes, ok? Então, não tem conflito, né? Então, aqui outras técnicas, o Gettner e o Marcelo usam outras técnicas e os autores aqui seguintes usam outras técnicas também. Interessante. Essa teoria sendo estudada recentemente, tem aparecido problemas interessantes, né? E na minha área, a gente estuda o quê? A gente estuda, agora, sendo a minha área de pesquisa, eu estudo as foliações, né? Holomorfas. Vou estudar esse dia, hoje, né? Vamos estudar no plano, vamos estudar holomorfos, mas só no plano complexo, que esses dois, não é vizinhança da origem, ou seja, germes de função, foliações holomorfas. Então, o que é uma foliação? F, uma foliação, é simplesmente dada por um forma. Vou colocar aqui P, X mais Q, Y, né? Onde P e Q, vamos separar meio germes, estão, funções holomorfas. Então, uma foliação, o que é uma foliação? Geometria é o seguinte, você é dada por uma forma, né? Então, para cada ponto, por cada vizinhança pega uma vizinhança da origem, né? Você tem o núcleo da forma, né? O núcleo da forma é uma reta complexa, né? Por esse ponto. Pelo teorema de densidade de equação diferencial, sempre existe uma curva grau passando por esse ponto. Gente, essa reta complexa. Então, isso você tem para secção. Então, no final das contas, você tem uma foliação. União de propriedades, né, que preenchem um espaço. Cujas, como são curvas finais, elas são totalmente superposições. Então, são curvas complexas, né? Totalmente. Você pode enxergar também soluções de vetores, né? A ômega tem associada a um campo que vou escrever direitinho aqui, ó. Dx na direção de x menos p
indo na direção de y. Esse o campo também gera a mesma foliação. Então, se você também pode enxergar assim, né? Derivada de x em relação a um certo t parâmetro, esse sistema referencial é análogo. O estudo do sistema, né? O sistema é o estudo do campo com direção, com soluções locais e ou equivalente ao estudo de um fosso, os três objetos são equivalentes. E é a mesma coisa, é foliação. Então, quando você fala em foliação, você pode dado numa vizinhança, né, dado por uma forma P de x mais Q de y, o campo, não, ou um sistema de equação diferencial. Então, eu quero estudar quem são os invariantes, né, únicos associados a F. Já que tem um matemático, de novo, eu quero os invariantes, né, porque F também tem singularidades, tipo as curvas, singularidades. Então, vão ser a singularidade dessa forma, que são os pontos, né, que é a nossa forma. Trabalho na existência da origem, eu posso assumir que é um ponto singular da origem. Então, posso me restringir a simplesmente das ações, única singularidade seja a origem de C2. Se ela não tiver singularidades, porque poderia ser que você tenha aqui o C2, né? E ela não tiver singularidades, né? Ou seja, a forma nunca se anula, existe um teorema de fluxo tubular, né, que diz que localmente a tua foliação vai ser dada por dx igual a zero. Vai ser a tua foliação. Pronto, então esse teorema, fluxo tubular, vale no contexto complexo e acabou. Se a foliação não tiver singularidades, você tem descrita quem que é a foliação que está na vizinhança daquele ponto. Então, realmente, o problema é interessante quando você admite uma singularidade, tá? Ou seja, pode acontecer assim, que, né, tem as soluções, né, são assim. Assim, né, acumulando assim, né, a origem. Tem, por exemplo, vou destacar aqui, tem duas soluções que passam pelas cidades, né? Tem soluções que passam pelas singularidades. Tem, passam aqui e saem, né? Tem soluções que não, que elas só se aproximam e vão embora. Pode ser assim. Então, tem soluções, algumas delas chegam à singularidade e continuam, algumas não, algumas só passam perto e continuam. Isso traz, né? Então, aqui a gente se concentra em foliação com ponto singular. Ok, então, o que eu tenho? Quem são os invariantes? Então, bom, eu tenho F, ômega, né? Dado por P, diz Q de Y. Eu tenho duas funções aqui, P e Q, né? Holomorfas. Variável. Então, eu defini, vamos assumir que zero é singularidade. Zero é a singularidade. Ou seja, é o ponto onde as P e Q se anulam. Então, eu posso definir um número de Milnor, similar ao que fizemos no início.
vai ser assim, né? Número de Milner em 0 e F, né? Vou anotar 0 assim já para não escrever 0, 0, tá? 0. Vai ser a dimensão complexa do anel de série de potências em duas variáveis. Aqui vou colocar os coeficientes da forma. Repara o seguinte, você tem uma curva, como no início, naturalmente a gente tem uma forma, que é a diferencial, que é dada por derivada parcial, mais a outra derivada parcial, e aí você tem sua forma. Então, você também define uma foliação. Então, dada uma curva, você tem uma foliação associada, que é chamada foliação hamiltoniana. São foliações com integral primeira. Então, se você tem o número de Miller da curva, vai ser o número de Miller dessa foliação. Vou colocar G, tá? Por quê? Porque simplesmente é pegar a dimensão, pegar esse anel, e aqui concentrar por os coeficientes da forma. Os coeficientes da forma justamente são as derivadas parciais. Então, recupero o número de Miller que defini anteriormente. Faço o número de foliação. Então, isso aqui está a multiplicidade das duas P e por quê? Porque aqui tem uma P, que P é uma função, e tem outra curva, que se olhar por esse número, como o número dessas duas curvas. Ou seja, no geométrico, o que é o número? É simplesmente você olhar as curvas, que se intersecção na origem. Se elas são transversais ou não, ou são tangência, ou tipo de tangência ela tem. Esse é o número de Miller, geometricamente medindo. Por exemplo, se você tem uma singularidade, você transversais, então vai ser o número de Miller-Marciano. Porque é uma multiplicidade de interseção. Você tem interseção de duas redes. Entre as mais claras seja interseção, o número de Miller vai crescer, né? Entendeu? Eu vou dizer o número de Tijurina da foliação agora. Só para isso, a gente precisa destacar, quando você tem uma foliação, existem soluções que batem e continuam. E existem soluções essas soluções que batem na hora e continuam chamadas separatriz. Separatriz é dada uma curva para alguma função f igual a zero. São curvas, não? Que são funções da ação e que passam a singularidade. As demais são folhas. Folha. Esta é a minha folha. A gente não destaca elas. A gente vai destacar aquela que contém o ponto singular da foliação. Então, você pode ser. E tem o teorema, né? Das foliações, que diz que é o seguinte, teorema de Camacho, os brasileiros, né? Camacho, peruano, Paulo Sérgio, brasileiro, 1962, que mostraram o seguinte, que a foliação em C2, né, as da origem, admite uma separação, menos uma separatriz. Ou seja, quer dizer que em duas variáveis complexa, né, admite uma solução bem na origem e com o trajeto dele.
seja, a existência desses conjuntos separatriz está garantida. E por que chamado separatriz? Porque eles separam a dinâmica da foliação. Né? Quando elas existem, quando elas aparecem, por exemplo, imagina que apareceu assim. Então, quer dizer que as folhas que vêm próximas continuam aqui, ó, respeitando. As outras tem que respeitar também. Então, essa é a dinâmica das demais folhas. Por isso, já que deve acontecer. Né? São separadores de dinâmica. Dado a direção, vem a importante, né? Dado F, quais são os que bom, tem uma singularidade, vou guardar essa informação. Tem complexidade, tem comparatriz, né? Sempre existe, né? Então não posso obviar elas, tenho que contá-las. Então, que vou ter o número de tijurina. Correto, número de tijurina F com respeito. Então, vou assumir que o C é dado igual a zero, né? Que é uma curva, né? Então, vou denotar T de 0 é C. A primeira dimensão completa do anel local, uma origem, né? De potências. A F pegar a três parciais. Opa, não. Os coeficientes da forma. Onde P e Q, a F dada por ômega, igual X mais Y. Se eu tiro da foliação, ele pega uma separatriz, então F é uma função, você pega o número de tijurina também, você pega a folha associada, né, a DF. Porque simplesmente vai aparecer F, vai F e parcial em relação a Y. Ok. Então recupera, né? Esse aqui já, bom, já não é uma multiplicidade interseção, aqui você tem três objetos, então é um pouquinho diferente. Mas você tem, realmente, a propriedade interessante é o seguinte. Acontece em curva, né? O tijurina da foliação com respeito à separatriz, né? É menor ou igual ao mínimo de Miller da foliação. O número de Miller não depende, né? De separatriz nenhuma. Ele não considera separatrizes nenhuma. Ele sempre considera os coeficientes da forma e considera a interseção deles. E não, aqui é como se fosse é como se você restringisse a foliação à curva e dentro da curva estaria pegando um número de interseção dentro dela. É diferente, é como uma restrição à curva. Mas você tem isso. E a pergunta é, né? Porque se você repara, na teoria de curva, existe aqui, eles entendem qual que é a diferença dessas dois, né?
Que diferença há entre ela e ela? Então, uma pergunta natural seria o que é a diferença? O que dá a diferença? Ou, em outras palavras, qual a relação entre Miller da foliação e o número de Tijurina da foliação, com respeito a uma separatriz? Né? O que é essa diferença? Você já viu, né? Nas curvas, aqui está. Nas curvas. Foi estudado a diferença, né? Mas em foliação eu quero determinar o que é. E que talvez, né, obter propriedades geométricas da foliação. Que tipo ela é, dependendo da diferença, né? Que tipo ela é. Então, isso tem sido estudado, estou estudando, de fato, estou trabalhando, né, atualmente nesse problema, uma colaboração de Ebelia Garcia Barroso e da Universidade da Laguna, Espanha, Universidade de La Laguna. E a professora Nancy Sarabia Molina, da Pontifícia Universidade Católica del Peru. Atualmente venho trabalhando nesse problema e a gente já obteve resultados interessantes, né? E que vou tentar, não dar muitos detalhes, mas vou tentar explicar algumas ideias, né? Bem tem sido estudado. Muito bem. Então, esse é o, digamos assim, esse é o problema, né? Esse é o problema que venho destacar hoje para vocês, né? Problema recente, não conheço nada ao respeito, não tem um resultado sobre isso ainda, né? Vai ter em breve. A gente está escrevendo o artigo, então eu queria contar um pouco. Vou introduzir, então, vamos estabelecer algumas propriedades. Já defini os números, né? Agora vou definir as propriedades. Para começar a ver quem vai aparecer aqui, né? Tá. Nisso a multiplicidade algébrica da foliação. Similarmente que para curvas, né? Aqui também tem uma multiplicidade algébrica de f. Então, será assim, ni de zero vai ser o mínimo, né? Das multiplicidades dos polinômios, dos germes, né? P e Q. Estou pensando sempre que minha forma é dada por P de x mais Q de y, tá? A multiplicidade algébrica. É outro invariante, né? Então, eu tenho 3. Muito bem. Então, agora eu vou falar mais um. A primeira vez que apareceu o número de Tijurina, que pelo menos que eu conheço, né, é num artigo de Gomes-Mon, Teage e Verhofstadt. Vou falar desse teorema, como que ele aparece, esse número de Tijurina.
Tá, primeiro, eles introduzem o que é conhecido na teoria como o índice de ECB, né, que é o nome de Gomes, Monte, Sead e Verhofstadt. O índice de ECB de F com respeito a uma separatriz. A uma, né? Uma separatriz. Sim. Ou seja, um conjunto invariante, né? Que passa pela singularidade. Então, vou definir quem que é esse índice e vou ver a relação que existe entre ele e o número de Tijurina da curva. Então, de novo, sempre as minhas notações são assim. P, dy e AC sempre é gerado por, tá? Sempre a singularidade é a origem, tá? Então, sempre estou vizinhança da origem. Então, sempre pensando nessa situação. Situação aqui. Estou fixando separatriz. Pode ter uma infinidade separatriz também. Tá? Pode ser assim. Ter uma infinidade de separatrizes. Tudo bem. Aí você fixa uma, certo? E trabalha com essa. O demais não interessa. Tá? Então, vou definir o índice com respeito a uma. Tá? Muito bem. Então, para definir esse índice ECB, é mais fácil, da maneira usual agora, nas desfoliações, é mais fácil fazer o seguinte. Para um teorema de decomposição, usamos o teorema, né, de decomposição. Certo? O que diz essa decomposição? Que você existe G, H funções holomorfas, a vizinhança da origem, e eta uma forma. Tal que G ômega é igual a H df mais F eta. Ou seja, você pode escrever a forma, né, dessa maneira. Aí você está destacando a curva, né? Curva invariante, F. Então, o GCB, o índice, né, na origem de F, com essa curva, vai ser, por definição, 1 sobre 2πi, integrar sobre o link da curva, H sobre a derivada logarítmica. Vamos pegar aqui G sobre H, diferencial de H sobre G. Quem que é esse link? Integração de efeito. Aqui é uma forma, tá? Justamente você pega esse coeficiente H e essa função G, faz o quociente, faz a derivada, divide, integra. Onde você vai integrar? Bom, vamos pensar que a C, bom, tem dimensão complexa 1. O ponto, a origem deve estar aqui, né? Aí você pega um círculo dentro dela, orientado positivamente. Né? Esse é o link da curva. Uma vizinhança do zero mais a vizinhança dentro de C, tá? Então você pega essa integra sobre ela. Eu não quero integrar assim. Você pode fazer o seguinte também. Você pode pegar uma parametrização de Poiseuille. Então, se você pegar uma parametrização de Poiseuille da curva, parametrização, então você pode definir o GCB. É a mesma coisa. Elemente na origem, né? É a ordem em T, né? Da composta. Ordem de anulamento com relação a T desse quociente sobre H.
Ok? É como se, quando você se restringe a curva, tá? Sobre f igual a zero, é olhar como essa função sobre h se comporta. Qual o anulamento dela ao longo de C. Esse é a integral e essa é a ordem da metrização. Então, ele é um inteiro GCB. A propriedade dele é que ele é um inteiro, tá? Pode ser negativo, pode ser positivo. Um número inteiro, porque é uma ordem de anulamento. Tá? E o interessante é que ele se relaciona com o número de disciplina, como a gente vai ver agora. Mas deixa falar um pouco o que acontece com se você tem mais componentes, tá? Por exemplo, imagina que você tem duas, né? C1, C2, dois ramos de separatrizes, né? Você pode escrever ela como divisor, tá? C1 mais C2, olhando como divisores. Então, GCB dessa curva, né? Vai ser o GCB, né, da soma, né? Olhando como divisores, eu não estou colocar a união. Vai ser GCB, cada uma, menos duas vezes a multiplicidade de interseção na origem de C1, C2. É como se comportasse, como se comportaria uma multiplicidade de interseção, né? Uma ordem de anulamento dos ramos. Então, assim pode... Por que é importante isso? Porque, em geral, quando você tem uma foliação, existe um número... Bom, existe várias separatrizes que passam, né? Não somente uma, pode ser várias. Então, você vai ter que considerar vários ramos. C1, C2, né? Por aí vai. Pode ser também que tenha infinitas separatrizes. Como o caso da foliação radial, né? Que é ômega. O clássico, né? X dy menos y dx. Essa foliação, que é foliação radial, tem uma infinidade de retas que passam pela origem. Então, tem uma infinidade de desenho seria todas as retas que passam pela origem. Todas as retas. São separatrizes, né? Bom. Infinidade. Então, aqui, o tratamento, o estudo é diferente. Tem que ser destacado aqui. Quando tem só um número finito, separatrizes que passam pela singularidade, e aqui o número infinito. Então, você separa em duas classes, né? Duas famílias. Separa em duas famílias. A primeira família é chamada foliações dicríticas. Aqui eu vou chamar foliação, não dicríticas, desculpa. Não dicríticas. E aqui vão ser foliações dicríticas. Então, vou duas famílias, vou separar o conjunto das foliações em duas famílias, as não dicríticas e as dicríticas. Então, as dicríticas, para mim, vão ser foliações que
admite um número finito de separatrizes que passam pela singularidade e o dicrítico contrário, que é a afinidade. Pode ser radial, tem vários exemplos. Muito bem. Então, o trato é diferente. Para estudar esse caso, é diferente estudar esse caso, porque esse caso você tem que controlar esse número infinito, né, de soluções que passam. E aqui, como que, aqui é mais simples, no sentido de que, bom, aqui você tem a dinâmica, está um pouco melhor organizada, né? Tá? Os invariantes funcionam melhor a princípio, e aqui precisa mais abstenicidade. Tá? Eu vou me focar nesse caso primeiro, que é o mais simples, tá? Mas o que eu vou falar aqui pode ser feito em geral. Eu vou focar só nesse caso, que é mais prático para a palestra, né? Para motivar também. Quem quiser ser mais técnico, digamos assim, quiser aprender mais no caso de crítico, claro, tem meu contato, eu posso falar diretamente com o interessado, né? Mas, essencialmente, o que eu vou falar vale em geral, mas eu vou falar nesse caso que é mais fácil de entender. Ok? Muito bem. Então, vou anunciar o teorema que comentei, né? O teorema que relaciona o GCB, o índice GCB, tá? Esse índice que eu defini aqui, com o número de Tijurina da foliação. Ok? Ou seja, F, uma foliação singular, em 0, em C2, né? Uma foliação singular. E C, vou pensar não de crítica, ok? Como eu falei, não tem muito problema caso de crítica, mas eu não vou comentar muito. Então, então vou assumir que C é a união de separatrizes que passam pela singularidade. União das separatrizes que passam pela singularidade. Todos os ramos que passam. Vou assumir que ele é reduzido, tá? Se não for, eu pego o modelo reduzido. Ou seja, que não tem potência, né? A decomposição só tem potência 1, digamos assim. Curva partida. Então, o Tijurina da foliação é igual a Tijurina da curva mais GCB. Então, aí está a relação. Para você atingir o GCB, né? Ou para você atingir o Tijurina, você também precisa ser adicionado o Tijurina simplesmente da curva. Mas, de novo, aqui estou considerando todas as soluções, né, que vêm vídeo. Ok? Todas as soluções. Conjunto total de separatrizes. A prova não é difícil. A prova foi dada, né? Foi dada pelo Gomes Montes,
de Verhofstadt, num contexto um pouquinho mais de para por curvas, tá? Essa prova deles passa por argumentos topologia álgebrica, tá? Eles usam muita topologia álgebrica avançada, tá? Bem avançada, sequências exatas, grupos de cohomologia álgebrica. Mas nesse caso a prova é mais fácil, digamos assim, na minha concepção, é mais simples. Não precisa ir para tanto. E vou dar por aqui. Tá? É simples. Você pega, começa com uma forma. Tá? P é dada por F, né? F é dada por F. Vamos supor que C é a F. Está vendo que aqui já é FU, né? Está muito fatorado. Todo reduzido. Aplicamos o composição de Saito, um teorema, né, que diz que, já falei, existe TH, existe eta, forma, né? Tá o que? G ômega é igual a H dF mais F eta. Aqui com a propriedade que a G com H eles são coprimos, o G com F também são coprimos e o H com F também coprimos. Isso vai ser importante depois. Então, tendo isso, daqui você pode calcular quem que é o P, porque você já tem a cara do ômega, né? Quem que é o P e quem que é o Q. Então, fazendo essa conta, tem assim que GP é igual a H parcial de X, né? Mais F eta X. O eta é o primeiro coeficiente. X. O GQ é H parcial de Y. Tá onde esse eta, né? É eta X. Como é uma forma, tem seus coeficientes. Pode notar eta X, eta Y. Então, você tem esse sistema que é calculado, aplicar a definição do número de Urina. Então, aqui F, G, para G, Q. Então, aqui dimensão C. Aí, vou substituir. GP vale isso. H, parcial de F, né? Mais F eta X. O outro, GQ, está aqui, ó, é H, parcial I mais F eta I. Isso. Então, aqui tenho dimensão. Vamos calcular, então, como que funciona a multiplicidade de interseção. Bom, aqui, ó, aplicando essa propriedade de ideais, F tem um termo, mais F vezes outro termo. Aqui tem esse termo, mais F vezes esse termo. Simplesmente vai sobrar F, H, F. Vai sobrar isso. Os termos que sobrarem, vão embora, porque no termos de ideais não conta. Bem, então aqui você vai desdobrar em duas, né? Que aqui usa que o F e H são coprimos. Então você abre em duas. Então o F vai ser calculado com respeito a S e a S, tá aqui, ó, e outro vai ser com respeito a F de H. Agora, por esse lado, aqui você usa que F e G são coprimos, então você vai ter dimensão de F PQ mais dimensão
FG. FG. Agora, esse quem que é? É o Tijurina da foliação com respeito à curva. Igual, esse aqui quem que é? É o Tijurina da curva. Mas aqui você vai ter uma diferença, né? Essa dimensão menos essa dimensão. Mas a dimensão é simplesmente o GSB. Tá? É um exercício. Que sai rápido. Para definir o GSB. Então, você tem a forma. Dá uma outra demonstração ao teorema já mostrado por Gomes-Mont, Sead e Berkowski. E não só vale, eles provam no caso em que a foliação é holomorfa. Tá? A gente pode ver que na demonstração que a gente está aqui, só usa tudo formal, os formais. Então você pode assumir que a foliação é formal. E como eu falei, também vale no caso de tá? Estou escolhendo um número finito aqui de separatrizes destacadas, a foliação de crítica, que a gente chama divisor balanceado. Então, generalizam nesse sentido esse teorema deles, né? Porque é uma prova que é bem simples, né? Mas mais abstrata, né? No sentido de formal, não precisa ser holomorfa e não precisa ser não de crítica, tá? Pode ser de crítica também. Um primeiro resultado aí, bem digamos assim, não tão difícil, né? E você pode, daqui, bom, já entrando em outros índices, já temos vários índices, né? Milno, Tijurina, GSB. Aqui mostra a ligação que tem, né? A foliação com a curva, né? Ó. Aparece uma relação entre as duas. Está conectado com isso. Tem outro índice de Camacho, SAT. Também, com respeito a uma separatriz. Então, de novo, vou definir, tá? F, estou sempre pensando em foliação, C a curva. Vamos supor que é separatriz, tá? De novo, você tem a decomposição de Saito. Então, Saito facilita no sentido de calcular os índices, tá? Por isso que eu uso cada momento. Então, o que é o índice de Camacho-Sage? Que eu vou anotar CS, em relação a C na origem, né? É menos 1 sobre 2 pi, e, de novo, vou integrar sobre o link da curva, da forma eta sobre H. Ele já é complexo, tá? Ele não é mais um índice aqui, tipo um recife, tá? Uma forma meromorfa ao longo da curva. Então, esse aqui é o índice de Camacho-Sage. Se você quer calcular em torno de ramos, tem também uma fórmula, calcula isso, né? Mas, né, se eu olhar como divisor, você pode calcular assim, 0, C1, mais Camacho-Sage do segundo, mais 2 vezes a multiplicidade de interseção. 2. Aí você generaliza, digamos assim, para vários ramos. E, bom, tem outro índice de variação, de variacional. Isso é variação.
que é do Suba, né? E Canedani. Aqui é um pouquinho diferente. Ele é assim, você tem a curva, né? C. Aí você escreve a singularidade numa vizinhança perfurada. Você pode escrever a forma assim, se você tem F na foliação e C uma separatriz, né? Você pode encontrar um beta que faz isso. Existe beta, um seroforma assim, infinito que faz isso. Que ômega, beta, exterior ômega, beta exterior ômega é de ômega. Isso numa vizinhança perfurada, em uma estrela, né? Então, o variacional, o índice de variação, é 1 sobre 2π, um resíduo, tá? Sobre o link da curva e beta. Integra esse beta ao longo do link. É também um número complexo, né? Que é um resíduo. Então, tem já vários índices, né? Camacho, GSB, bar, número de Milnor, número de Jurina. Muito bem. Então, tem uma relação interessante que foi mostrada pelo Marco Brunella em 98. Ele mostrou o seguinte, que o variacional, ele viu a relação entre os três, o Camacho Sage mais o GSB. Na origem, então. Interessante, porque esse aqui inteiro, tá? Esse aqui é complexo, esse aqui é complexo. Então, você vê, né? Dado uma foliação, ele restringe muitas propriedades sobre os invariantes associados a ela. Então, se eu tenho que a tijurina da foliação é igual à tijurina da curva, mais GCB, eu posso estabelecer aqui, que é mais o variacional menos o Camacho Sage. Posso estabelecer uma relação entre esses índices também, fazendo a ponte com o GCB. Ou se você quiser a diferença, né? Da diferença, uma coisa que é a diferença dos Camacho Sage. O variacional e o Camacho. Esse aqui é complexo, esse aqui. Né? Mesmo sendo a priori, né? Mesmo sendo complexo, a diferença tem que dar inteiro, né? Não estaria errado. É surpreendente das equações diferenciais. Vamos com um exemplo para a gente ver que tudo isso funciona. Estou falando mentiras. Não é sério, né? Que tudo anda. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos considerar as variáveis de C2. Tá? Vamos pegar a forma. dy menos y mais lambda x elevado a dx. Vou pegar essa forma, essa define uma foliação, certo? Vamos pegar que o K seja inteiro positivo, tá? E vamos pegar o lambda um complexo que não se anule. Ok?
Então, essa foliação é conhecida, né, de Dulac, como Celanol complexa. F é foliação Celanol complexa. Quem trabalhou com ela foi o matemático Dulac. Até alguns chamam de foliação de alguns chamam Celanol. A única singularidade. Quem são as singularidades? A única singularidade é a 1, ok? Quantas separatrizes tem? Bom, tem duas separatrizes. C vai ser C1 mais C2. C1 é x igual a 0. E C2 que seja y igual a 0. São os dois. Esse primeiro eu conheço como separatriz forte. Aqui é conhecida como separatriz fraca. Não deu nada, é o nome que já é tudo. Começa assim, né? Forte. Bom, é essa. Fraca é a outra. Sul. Soluções bem assim. Então, a vermelha e a azul é C2. Então, singularidade aqui. Vamos calcular aqui que é o número de Milnor. Origem. Bom, dimensão ideal vai ser o x mais 1, y mais lambda k. Fazendo as contas de cálculo, k mais 1, tá? Também aqui a unidade. Não conta não. Ideal. Então, o número de Milnor k. Quem que é o número de Milnor das matrizes? Vou guardar isso aqui. Agora, o número de Milnor das separatrizes. Bom, vai ser dimensão. E vou pegar que são as matrizes. X por y, né? Derivada parcial. Então, a matriz é da x por y igual a então, banda para x da y, banda para y, x, então, é 1. De mim não é 1. A curva, hein? Agora, vou calcular o Kijurina. Dimensão. K mais 1 menos y 1 mais lambda xk. Bom, fazendo as contas, K mais 1 de aí
Essa conta é um pouco difícil, tá? Vamos calcular o GCB. Bom, vai ser GCB da primeira, GCB da segunda, menos a interseção das curvas, né? Tá, primeira. A primeira é x igual a zero. Igual a zero, aqui seria o DE. Então, você vai analisar esse aumento. Aumento com x igual a zero, buscar y, né? Anulamento de 1. Então, aqui é 1. Mas agora 2. Agora, C2 é dy. Você olha dy. Então, H, ele se anula com ordem K mais 1. Bom, minha experiência em K já é mais rápida, né? Talvez que vocês. Mas é isso aí. Aqui, a multiplicidade de interseção, como elas são transversais, é 1. Então, dá menos 2. Então, aqui dá K. O GCB total dá K. E verifica, né? Porque, olha só, o Tijurina deu K mais 1 e o Tijurina aqui, quanto deu o Tijurina da curva? Falei, né? A Tijurina da curva. Vai ser 1 também, né? Porque é isso aqui, né? É x por y, x, y. Isso, dá 1. Então, dá K mais 1 é igual a K, né? Que era o GCB mais 1. Então, verifica esse teorema. Verifica isso. 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 Esse deu K mais 1, esse deu 1 e esse deu K. Verifica. O teorema está ok. Vou calcular o variacional. O Camacho, Sade, primeiro. Camacho Sade. Então, vamos lá. Camacho Sade da curva vai ser Camacho Sade do primeiro, do último, mais, né? 2i, 0, C1, C2. Do C1, x igual a 0. Então, você olha dy, vai dividir por esse, né? Mas x vale 0, isso aqui vai embora, então, simplesmente a quantidade é 0. Mas aqui vai dar lambda, tá? Bom, fazendo as contas. Eu vou adiantando aqui. Então, Camacho sai de total e lambda mais 2. É um número complexo, né? Como a gente já sabia, né? Então, variacional. Variacional, posso calcular também, ó. É Camacho mais GCB. Lambda mais 2, mais K. Então, aparece nos dois. Uma pergunta interessante também seria: se tem um divisor de curva, aço 1, C1, 2, E2, aço K, CK, né? E aço 1, aço K, inteiros, tá? Divisor de curva, geral. Que relação do número de tijurina? Relação entre o número de tijurina com o número de tijurina parcial, né? Em função
da suma dos tijurinas das curvas. Mas que termos que aparecem, né? Quais são os termos que aparecem a completar esse ciclo? Para curvas, feito recentemente, tá? Para curvas, foi feito um estudo sobre isso, né? Calcular a tigela em função dos tijurinas do frasco. Foi feito por Bayer, Guzmán, Ninho Guzmán, eu conheço, a pessoa também conhece, o Abraham, e a Marcelo, você conhece, tá? Em 2000, eles têm um artigo que estudam de urina total são do número de pacientes irredutíveis, né? Aí, bom, você pegar também o que acontece nas variações. Então, talvez a gente vai explicar. O GCB a gente já sabe, né? O GCB a gente já sabe como se conta com a Ramos. E a gente pode aplicar o que eles fizeram para ver o que acontece com as partes e encontrar uma seria uma aplicação, talvez, de exercício. Se interessado, procura aí. Chegou 2020, né? É bom. Muito bem. Então, para Liliana, quanto tempo eu tenho? Tenho uma ideia. Oi, Arturo. Até que posso falar? Até 1h30, né, aproximadamente. Estou falando quanto já? Já 1h30, eu acho. Tá bom. Então vou tentar finalizar, tá bom? Obrigado. Tá bom. Então, para terminar essa parte, já fala, porque acho que já falei bastante. Bom, essencialmente o que a gente fez, né, usar um conceito. Até agora eu não falei do número de Miller, né? Então, para o número de Miller é um pouquinho mais difícil, né? Porque ele não é com respeito a uma separatriz. Você tem que olhar como em conjunto, né? Tudo da singularidade. Então, o Gessmer, em 2007, teve um variante novo, é usado, né? Agora. Gessmer, em 2007. Ele introduz o excesso de tangência da esse número é como ele mede como quando você faz uma redução de singularidade das foliações, aí você vai para visores excepcionais, né? Ele essencialmente mede como as células nós estão na resolução, se eles estão com separatriz fraca, transversal ao sensor, nesse caso, ou não. Se tiverem assim, como esse exemplo, por exemplo, aqui é 0.
E ele chama a foliação do segundo tipo. Então, terminar aqui. Isso a gente vai introduzir um novo invariante que a gente chama de CIP, novo invariante, que vai aparecer no artigo. A gente definiu assim, para de F, P, 0, tá? Na origem. Todos os pontos infinitamente próximos, multiplicidade da foliação, excesso de tangência da foliação, excesso de tangência do ponto. A gente introduz esse número novo, não tem na literatura, tá? Então, e ele é em função do excesso de tangência, definido pelo Gesner. Então, pontos infinitamente próximos, que eu denotei aqui, são pontos que acompanham a redução de singularidades das separatrizes, tá? Pontos aqui são calculados em cima desses pontos. Então, é de maneira recursiva esse cálculo. É um número, tá? É um número inteiro. E o que a gente mostrou como teorema principal, ou um dos teoremas principais com Hebrew, Garcia, né? Nancy e eu, falamos o seguinte, né? Seja F a função claro, em conjuntos de separatrizes zero. Se for olhar de maneira adequada esse conjunto, então vale o seguinte: número de Milnor da foliação menos número de Milnor da curva de separatrizes é igual ao número de Jurina da foliação menos Jurina da curva mais aquele número ou invariante que a gente tem. Esse é o teorema que a gente está escrevendo o artigo. Seria uma relação de invariantes os associados que temos definido, como são o urina da foliação com o número de milho da foliação. Então, esse seria o principal. Bom, acho que eu vou para aqui. Bom, obrigada, Arturo. Obrigada pela palestra que nos proporcionaste, tá? Bom, a palestra foi muito, de fato, enriquecedora. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Eu só queria aproveitar para comentar como é interessante, né, como é que pode tantos índices aparentemente diferentes acabarem tendo todas essas relações, é bastante surpreendente, né? E para mim, pelo menos, parece bastante encantador também, né, ter contato com esse tipo de coisa. Olha só, a gente faz umas continhas, desse lado é sempre inteiro, daquele lado a princípio não teria por que ser, e acaba sendo inteiro também. Então eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas, assim, envolvendo essa teoria, né? E é isso aí. Esse fenômeno aparece muito em variável complexa, né? Eu lembro quando era estudante e comecei a estudar a integral de Cauchy.
E quando a gente quer calcular o número de voltas, né, que uma curva faz em torno de um ponto, a gente define como integral, né? 1 sobre 2π, uma integral de 1 sobre z, né? dz. Aí, para mim, era surpreendente. Como esse integral vai ser inteiro? Sim, exatamente. É a mesma coisa que nós, geômetras, quando a gente calcula a característica de Euler também das coisas e relaciona com a integral da curvatura, né? É exatamente o mesmo, é o análogo, né, em dimensões maiores. Então, essas coisas são, para mim, são uma das coisas mais encantadoras na matemática, e como essas coisas, uma integral toda estranha lá, pode resultar num número inteiro, ou num múltiplo inteiro de 2π, alguma coisa assim. Bem interessante. De fato, esse o curso de análise complexa foi, para mim, fundamental para eu estudar, continuar, né, na pesquisa de funções complexas e equações diferenciais complexas, né? Foi, para mim, me motivou, né, no início da graduação para, no futuro, né, quem sabe estudar isso, né? E foi que, assim, eu comecei me motivando, né, vendo essas surpreendentes, né? São assuntos bem surpreendentes, tá? Apaixonante. Eu gosto desses tipo de fórmulas, né? Muito interessantes. Bom, outra vez, obrigada, Arturo, tá? Por ter aceitado o convite, tá? Vou passar a palavra para Miriam. Miriam? Posso fazer uma pergunta? Ah, tá. Claro. Claro, sim. Oi, Arthur, tudo bem? Tudo bom? Sou o Victor. Victor. Muito legal a tua palestra, é motivadora. Eu queria te perguntar, no início você falou de um resultado que, em relação a Zariski, o número de Milnor coincide com o número de Tijurina. Tinha uma equivalência, né? Sim. No caso da foliação, tem alguma? Por exemplo, no exemplo que você deu, coincidem, né? O número de Tijurina coincidem. com o número sim, de Milnor, né? E passa em uma cela, não. Você sabe, em geral? Sim. Temos trabalhado nessas aplicações, né? Porque uma vez que já estabelece a forma, aí você pode botar condição para quando os números de Milnor e Tijurina são iguais para uma foliação. Aí forçando, né, essa igualdade, vai forçar a propriedade da foliação similar essa do Zariski, sim. Legal. Isso aí a Bélia pode comentar, né? Bélia, que está aqui também, que é parte da minha colaboradora e assistindo, então ela sabe mais do que eu essa parte de... Bem importante. Beleza, muito obrigado. Parabéns pela palestra. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, um comentário? Então, a gente agradece mais uma vez, Arturo, pela tua participação. E eu aproveito para convidar todos para a próxima palestra, está aí o cartazinho já, da professora Nedir. Excepcionalmente não vai ser daqui a 2 semanas, vai ser na semana que vem, então dia 2 de julho, nessa mesma sala, às 14 horas. E eu lembro a todos que a lista de presenças foi colocada ali no chat para vocês assinarem a lista de presenças de hoje, mas o certificado só vem no final do ciclo, lá em dezembro. Então, muito obrigada a todos, eu vou encerrar a gravação agora.